Na aula de hoje, iremos aprofundar um tema central da teoria da razão: a atuação dos reinos originais da natureza como filtros para os humanos. Sejam bem-vindos ao canal da Teoria da Razão. Eu me chamo Thaisa Máximo, sou bióloga, pesquisadora e revisora dessa obra que nós estamos estudando a cada semana. Para começar a nossa aula de hoje, em primeiro lugar, nós precisamos colocar aqui na nossa cabeça que estamos falando dos reinos originais da natureza que compõem os sistemas humanos. Nós somos formados por todos eles. Então, eu peço que você fique com isso na cabeça para que você entenda que os mecanismos que nós iremos explicar hoje, utilizados pelos reinos originais da natureza, são materializados no nosso corpo através da nossa própria composição física, química e fisiológica. Para a teoria da razão, os filtros não são barreiras ou obstáculos. Eles são mecanismos naturais de regulação energética e emocional criados pela inteligência criadora para que o ser humano se adaptasse ao ambiente da Terra com mais equilíbrio e segurança. A gente precisa lembrar que o primeiro filtro existente foi aquele que proporcionou a chegada dos engenheiros e povos para a Terra. Ela foi toda preparada e a chegada deles se deu através dos reinos. Uma vez estabelecidos e se adaptando a esse ambiente terreno nos reinos originais da natureza, os engenheiros e povos passaram para uma próxima etapa, que foi a dos sistemas múltiplos. A gente já estudou um pouco sobre isso aqui. Biologicamente, a gente pode comparar esses filtros aos mecanismos homeostáticos do corpo humano, que regulam temperatura, pressão cardíaca e permitem que todo o nosso corpo funcione em harmonia. Assim como o corpo regula a si mesmo, o sistema humano precisa de reguladores que impedem excessos e organizam as experiências no nosso inconsciente. E é isso que os reinos da natureza fazem pelos humanos. Eles oferecem filtros energéticos e vibracionais que irão proteger, curar, promover ajustes para que esse ser humano possa fazer a sua caminhada e aprender aquilo que ele precisa. Para a teoria da razão, o ser humano é um sistema múltiplo. Isso significa que dentro de cada corpo humano existem múltiplas memórias herdadas dos nossos ancestrais e que estão registradas no nosso DNA. Do ponto de vista biológico, esse conceito se aproxima do que chamamos hoje de epigenética transgeracional, um campo que estuda como memórias emocionais e ambientais vividas pelos nossos antepassados podem deixar marcas químicas no nosso DNA e passar essa experiência adiante, fazer com que essa experiência seja expressada para as outras gerações, afetando o comportamento, a resposta ao estresse, a imunidade e até mesmo doenças que podem ser levadas para gerações seguintes. Um exemplo clássico é de um estudo realizado com crianças e netos de pessoas que passaram pelo Holocausto e que foi diagnosticado, foi percebido que essas crianças possuem alterações químicas na expressão de genes relacionados ao medo, mesmo sem ter passado por esse trauma que os seus avós viveram. Isso nos ajuda a compreender o conceito de que carregamos memórias ancestrais no nosso sistema, e não apenas relacionadas a expressões da nossa biologia ou da nossa fisiologia, mas também a expressão de emoções, de situações, de traumas vividos em outros momentos que se repetem nas gerações seguintes, por uma marca química que foi deixada no nosso DNA. E essas memórias influenciam nossos impulsos, medos, reações e desejos. E os filtros dos reinos originais atuam exatamente aí, regulando a expressão dessas memórias, de forma que o humano não seja dominado por um passado que ele nem lembra, mas que ainda vive dentro dele. Como eu já falei antes, essas memórias são fragmentos de histórias vividas pelos nossos ancestrais e que estão registradas em nosso DNA. São narrativas impressas na nossa matéria e na própria energia que herdamos. Cada uma delas carrega os fatos e as emoções, os aprendizados e os resultados cognitivos dessas experiências vividas pela nossa ancestralidade. À medida que o sistema humano faz escolhas ao longo da vida, uma dessas memórias pode emergir e ocupar temporariamente um dos tronos sistêmicos, que são centros de comando localizados no inconsciente humano. Esses tronos são conhecidos como arquétipos. O trono do fazer, por exemplo, é um trono ocupado pelo arquétipo denominado a rainha. Ela é a única consciência capaz de transitar entre o consciente e o inconsciente, conduzindo à ação tudo aquilo que o sistema humano é capaz de realizar.
Já o trono da segurança é ocupado pelo arquétipo o príncipe, que está sempre situado no inconsciente. De lá, ele exerce silenciosamente a sua função: proteger o trono da rainha das adversidades internas e externas. Mas esse é apenas o início de um tema que se desdobra em vastas dimensões da teoria da razão. Eu só estou introduzindo aqui para contextualizar toda essa dinâmica sobre os filtros da natureza para os humanos, para que vocês possam compreender, ter essa visão global e entenderem qual é a função que eles realizam para os sistemas humanos. Em síntese, imagine que a sua mente é uma grande orquestra e que os tronos são como maestros invisíveis que, mesmo sem você ver, estão organizando continuamente os instrumentos emocionais e comportamentais que tocam em você diariamente. E é por isso que, mesmo sem se lembrar do passado, certos sentimentos parecem familiares, certas reações parecem automáticas e certos padrões se repetem. Isso é muito comum a gente ver nas famílias. É como se algo maior estivesse conduzindo a sua vida por detrás do palco da consciência. Quando um sistema múltiplo se estabelece na matéria, ele traz consigo o seu DNA e as suas memórias, esses registros que vêm dos nossos ancestrais. Os filtros da natureza atuam justamente para promover uma espécie de apagão nessas memórias, para que todas elas não sejam expressas ao mesmo tempo, para que esse passado não ressurja com toda a força como aconteceu com o ancestral. Esse véu impede que o peso das experiências antigas bloqueie completamente o presente. E esse é um mecanismo para promover a evolução. Os filtros da natureza atuam no nosso cérebro, promovendo os mecanismos naturais de repressão e esquecimento. Assim como traumas muito intensos são muitas vezes arquivados no nosso inconsciente como uma forma de proteção, também acontecerá com esses registros que estão impressos no nosso DNA provenientes dos nossos ancestrais, evitando que o próprio sistema seja soterrado por dores que ele ainda não consegue processar. Os filtros não existem para nos limitar, mas para nos permitir escrever novas histórias. E eu repito, esse é um mecanismo evolutivo de excelência. Cada novo sistema, cada descendente vai carregar uma nova história. E cada vez mais a ciência tem se aproximado dessa compreensão acerca da nossa evolução biológica, mas também dos aspectos evolutivos que envolvem o processamento das nossas emoções. A formação de um sistema múltiplo é única e irrepetível. A gente nunca vai encontrar o mesmo DNA em uma pessoa. A sua composição biológica, energética e emocional nunca tornará a se repetir. E isso é o que chamamos de multiplicidade sistêmica. A cada ciclo, essas memórias têm a chance de experimentar com novas combinações biológicas um novo modo de viver. Mas, para isso acontecer, é imprescindível que os filtros estejam ativos, atuando nesse apagão, nesse esquecimento do passado, para que o sistema humano não incorra no risco de apenas reproduzir erros do passado. No frigir dos ovos, essa aula é para que você entenda para que servem os filtros da natureza nos sistemas humanos. Eles vêm para atuar como um apagão seletivo que irá escolher, selecionar aquelas memórias que devem emergir, que devem passar a ocupar os tronos do sistema múltiplo e ter o seu momento de vivenciar aquilo que é necessário, sem necessariamente cair na repetição do antepassado, na repetição da nossa ancestralidade. Sem os filtros, nós estaríamos tentando viver uma nova vida como sistemas múltiplos, só que escolhendo um roteiro antigo, que é o roteiro ancestral. Então, nessa linhagem, nessa descendência, cada sistema que nasce é uma oportunidade de evoluir, é uma programação evolutiva nova, diversa, que não se repete e que possibilita novas realidades, novas possibilidades de escolhas, novas formas de redenção para os engenheiros siderais caídos. Até a próxima aula!